É fato que muitas mães de princesas nunca foram reveladas e o Wi-Fi Ralph até brinca com isso. Eu nem tenho mãe. Nem a gente. Mas você sabia que mesmo não mostrando a mãe de algumas princesas, a Disney vez ou outra já revelou sobre elas? Pois é, então vem comigo que hoje a gente vai descobrir quem é a mãe de cada uma das princesas Disney nesse mega guia completinho pra vocês. Então roda a vinheta e vem comigo. Oi pessoas e canções de ninar, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e ao nosso guia completo aqui das mães das princesas Disney. Sério, teve só uma que eu não descobri de jeito nenhum, mas todas eu desvendei esse mistério pra vocês. E a nossa pergunta de hoje é: qual princesa Disney você tinha mais curiosidade sobre a mãe dela? Conta aqui de baixo que hoje a gente vai desvendar tudo isso. Fadas madrinhas, meu amor. E você acredita nelas? Claro, eu acredito sim. E no nosso vídeo de hoje eu coloquei a lista oficial das princesas Disney, porque se fosse pegar toda a personagem feminina da Disney, esse vídeo ia ficar imenso. Mas se vocês quiserem parte 2 com mais personagens, me conta aqui de baixo. Então, bora aqui começar por Branca de Neve. Todo mundo sabe que a terrível Rainha Má é a madrasta da Branca de Neve, mas quem que é a mãe dela de fato? E de acordo com esse livro oficial da Disney, a mais bela de todas, revela que a mãe da Branca de Neve se chamava Rose. E ela era tão linda quanto a princesa e o rei era apaixonado por ela. Porém, ela acabou adoecendo e morrendo enquanto a Branca de Neve ainda era bem pequena. Mas antes de morrer, ela escreveu várias cartas para a filha que ela guardou num baú cujo qual tinha um coração na frente furado por uma espada. Isso mesmo, o baú onde a Rainha Má pede o coração da Branca de Neve. E sabia que a mãe da Branca de Neve já apareceu oficialmente? Pois é. Isso porque a equipe da animação pensou em incluir uma cena inicial em que ela aparecia, mas a cena foi deletada. E olha só que incrível ela, esse seria o início do filme, que assim como no Conto de Fadas, a mãe estaria bordando em um dia de neve e acaba espetando o dedo na agulha. Então essa é a mãe da Branca de Neve, a Rose, e seria incrível se o futuro live action contasse mais dela pra gente. E já tem vídeo aqui no canal de tudo sobre o live action de Branca de Neve, vai lá assistir. Cinderela. Num majestoso castelo vivia um senhor viúvo com a filha. Cinderela é outra que tem uma terrível madrasta, a Lady Tremaine. Na animação é brevemente mencionado que a Cinderela vivia com seus dois pais que se amavam muito, até que a mãe morreu de causas desconhecidas enquanto a Cinderela ainda era muito jovem. Já a mãe da Cinderela é mais aprofundada em duas histórias oficiais, no livro oficial da Disney e também no live action. A história é que a mãe da Cinderela era doce, com coração puro, coisas que ela ensinou para sua filha, a ter bondade e sempre acreditar nos seus sonhos. Para sua mãe e seu pai, ela era uma princesa. Porém, quando a Cinderela tinha 10 anos, a mãe dela contraiu uma doença. Em seu leito de morte, ela fez a filha prometer a sempre ser corajosa e gentil nessa despedida chorosa. Tenha coragem e seja gentil. Anos depois, o pai da Cinderela resolveu se casar novamente com a terrível madrasta. Porém, aqui no livro original, que conta a verdadeira história da vilã, a gente descobre que o pai da Cinderela era um babaca e por isso que a Lady Tremaine virou uma vilã. Já no live action, ela fica malvada porque percebe que sempre estaria às sombras da primeira esposa e ela sente ódio da Cinderela por se parecer tanto com a mãe. Ela é parecida com a mãe dela. Aurora. Aurora foi a primeira princesa oficialmente a ter a sua mãe revelada logo de cara. A mãe dela se chama Rainha Leia na animação e Rainha Leila no live action. Na animação não é revelado muito da história dela, só que ela é uma rainha doce e que ama muito e protege muito a sua filha. Não está ofendida, Vossa Excelência? Oh, não, Majestade. Mas no live action a gente conhece mais sobre a história dela. Ela é filha do terrível rei Henrique que governava o reino e lutava contra as fadas que viviam ali perto. A princesa Leia precisava cumprir os seus deveres como princesa e por isso ela se casou com Stefan. Ao decorrer da história ela acaba ficando doente e morre, coisa que não afeta nada o Stefan, que está obcecado em caçar a Malévola. As amas temem que ela não passe nem mesmo dessa noite. Além disso, ela também aparece lá em Descendentes e é a avó chata da Aura. Sua mãe conseguiu segurar um príncipe enquanto dormia. Vovó já não acha que eu sofri o bastante? Ariel. A mãe da Ariel também aparece oficialmente, mas apenas em A Pequena Sereia 3. Muitas ondas vão, é sempre assim. Mas muitas pessoas não conhecem essas continuações e não fazem ideia de quem que é a mãe da Ariel. Caso você não saiba, a mãe dela se chama Rainha Atena e era conhecida por sua linda voz e seu grande amor por música, coisa que Ariel herdou da mãe. Ninguém gostava mais de música do que a adorada rainha de Tritão, Atena. Porém, a história da Rainha Atena não acaba nada feliz. No dia da sua comemoração de aniversário de casamento, ao lado do Tritão e das suas filhas na enseada, um navio pirata acaba chegando.
Todas as sereias conseguem fugir, mas a Athena percebe que a sua filha mais velha ficou com a cauda presa nas pedras e ela volta para ajudar. E ali ela acaba morrendo por causa dos piratas. Foi justamente a morte da Athena que fez o Tritão ser esse personagem tão amargurado. Depois disso, ele baniu a música do reino e impediu que suas filhas fossem para a superfície, temendo que elas tivessem o mesmo fim que a sua amada esposa. Papai não pode fazer isso. Já está feito! Inclusive, foi dito que a Rainha Athena vai estar no live action e vai ter sua história mais aprofundada. Eu tô muito curiosa pra isso. Aliás, sábado a gente vai ter vídeo sobre a Pequena Sereia. E se por acaso você estiver vendo esse vídeo tarde e já tiver postado o vídeo, vou deixar aqui nos cards. Bella. O meu predileto. Lugares distantes, duelos de espadas. A mãe da Bella por muito tempo foi um grande mistério. Isso porque ela não aparece na animação e a gente não tem nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela. Porém, no Magic Kingdom, lá nos parques da Disney, existe a cabana da Bella. E lá na decoração a gente consegue ver essa foto fofíssima da Bella e da sua mãe. Olha só que coisa mais linda. E essa não foi a primeira vez que a mãe da Bella foi mencionada. Ela também é mencionada no musical oficial de Bela e a Fera, isso porque a gente tem uma música cantada pelo Maurice, pai da Bella. Ele menciona que a filha é assim como a mãe, tem toda a classe dela e que é creme de la creme. O que dá a entender que a mãe da Bella pode ter vindo de uma classe alta da sociedade e se casou com Maurice por amor. E na própria animação dá pistas de que a Bella não morava antes ali na aldeia. Ela conta que veio pra aldeia do interior, então possivelmente ela morava numa cidade grande ou até na nobreza antes disso. Já no live action, a mãe da Bella tem ainda mais destaque. Aqui a gente descobre que a mãe da Bella foi vítima da praga que assombrava Paris na época. Antes dela partir, ela pediu que Maurice levasse a Bella para um lugar distante para que a doença não a pegasse. Rápido, pode contagiar ela também. E é assim que a Bella se despede da mãe e vai parar na aldeia que conhecemos. Jasmine. A mãe da Jasmine é outro mistério porque ela foi mencionada apenas uma vez na animação. A quem ela puxou, a mãe não era tão exigente assim. Mas quem será que é a mãe da Jasmine? Vem comigo que eu te conto. Ela se chama Sultana e ela só apareceu nessa imagem aqui, que é uma imagem de um dos livrinhos da Disney bem antigo. Mas ela tem várias histórias interessantes. Numa delas conta que a Sultana tinha um cavalo chamado Saara, que era um cavalo super selvagem que não deixava nenhum cavaleiro montar nele, apenas a própria Sultana. Também é revelado que a Sultana amava as estrelas e amava contar o nome das estrelas para sua filha. Então a Jasmine se sente muito próxima da mãe quando ela olha pro céu. E a história que mais chamou a atenção da Jasmine foi da estrela do tigre, que se chamava Rajá, e em homenagem à mãe ela deu esse nome pro tigre dela. Já no livro Jasmine Royal Wedding tem outra história fofíssima. Aqui é revelado que antes de morrer a Sultana escreveu uma carta pra filha pra ela ler no dia do seu casamento. Então quando Jasmine se casa com Aladdin, ela leu as palavras da mãe que diziam estar muito felizes pela filha ter encontrado o maior dos tesouros, assim como ela tinha encontrado um grande amor pra vida dela. Já no live action, a história dela é aprofundada um pouquinho mais. Ali foi revelado que ela morava no reino de Sherabad, o reino vizinho de Agrabah, que o Jafar queria conquistar para expandir o reino. Porém, uma guerra começou e a Sultana acabou morrendo ali por causa da batalha na mão de soldados de Sherabad. Desde que a rainha morreu, o sultão ficou com medo. E foi por isso que o sultão começou a prender a sua filha Jasmine dentro do castelo e não deixa ela sair por nada. Pocahontas. Conhece Pocahontas? Ela tem o espírito da mãe. Ela vai aonde o vento a leva. A mãe da Pocahontas nunca apareceu oficialmente porque ela também já tinha morrido aqui quando o filme começa. Mas a Pocahontas diz que sente o tempo todo a mãe dela ao redor dela e toda a história do filme gira em torno disso. O colar de sua mãe. Inclusive o colar que a Pocahontas usa pertencia à mãe dela. Sua mãe usou isto em nosso casamento e sonhava que você o usasse no seu. Infelizmente não temos mais materiais de Pocahontas, como livros ou um live action pra gente saber isso mais a fundo, então isso é tudo que a animação conta pra gente sobre a mãe da Pocahontas. Mulan! Desde a Aurora, a Mulan foi a única princesa antiga da Disney que conhecemos a mãe dela na animação e que não é um mistério. Ela se chama Fali, o nome dela é Li, Fa é o sobrenome. Fali, sua filha não chegou ainda? A casamenteira não tem muita paciência. E ela ama seguir as regras e as tradições, assim como o restante da família. Ela é uma mãe super cuidadosa e protetora com a Mulan. Tiana. Eles casaram e viveram felizes para sempre. E
E agora vem aí oficialmente a onda de princesas que a mãe aparece. E uma curiosidade é que aqui na Tiana, ela foi a primeira princesa que perdeu o pai e não a mãe na história. Não se preocupe, papai. Vamos conseguir logo. E bom, a mãe da Tiana se chama Eudora e ela é uma das melhores costureiras de Nova Orleans. Eu não esperava menos da melhor estilista de Nova Orleans. E foi por causa do trabalho da mãe que a Tiana e a Charlotte viraram grandes amigas, porque a Charlotte era viciada nos vestidos da Eudora. Faço tudo pela minha cliente número 1. Além disso, ela é amiga próxima da família LaBeouf, que é a família mais poderosa e rica de Nova Orleans. Depois do falecimento de James, que é o pai da Tiana, que a título de curiosidade morreu no exército, a Tiana e a mãe se aproximaram ainda mais, ambas trabalhando e se esforçando para cuidarem da casa e uma da outra. A mãe da Tiana sempre apoiou os sonhos da filha e admirou seu trabalho duro, mas sempre se preocupou com o fato da filha trabalhar muito. Mas não devia trabalhar tanto assim. Por que descansar? Falta tão pouco. Rapunzel. Antes de conhecer o seu pai, eu era muito parecida com você. A mãe da Rapunzel se chama Rainha Ariana. Ela é esposa do rei Frederico e a rainha oficial do Reino de Corona. Tem várias teorias sobre ela, mas a história oficial dela aparece no desenho Enrolados outra vez. No desenho nós descobrimos que ela é filha primogênita do anterior rei de Corona, ou seja, ela que é a rainha oficial do rei. E ela tem uma irmã mais nova chamada Willow. Aí está a minha irmãzona! Willow! E a Ariana costumava ser muito parecida com a sua filha Rapunzel. Isso porque ela se sentia perdida no mundo e queria mais do que tudo encontrar sua verdadeira paixão. Então a Ariana se tornou uma aventureira, viajando e explorando outros reinos e ajudando muitas pessoas pelo caminho. Ajudamos aldeões a reconstruírem as casas deles destruídas pela guerra. Mãe, isso é seu? Inclusive, ela dá um diário pra Rapunzel com uma frase que super marcou essa jornada dela. Plus est en vous. Quer dizer, há mais em você. E bom, depois de uma juventude de aventuras, a Ariana teve que voltar para o seu reino e assumir a liderança. Ela se casou com Frederico, que se tornou rei consorte, e ambos lideram juntos, e o resto a gente já sabe, né? Ela engravidou da Rapunzel, ficou doente, teve que tomar a flor mágica dourada para se salvar, e aí toda a treta começou. Merida. Lembre que sorrir é fundamental. E Valente traz algo inédito pra gente aqui entre as mães de princesas Disney. Um filme de princesa que retrata essa relação de mãe e filha. Já que, como vimos, até então era raríssimo quando uma mãe aparecia, né? E a mãe da Merida se chama Elinor. E como vemos, ela é uma rainha rígida que adora seguir as regras e não apoia esse jeito livre da filha. Um arco, Fergus. Ela é uma dama. Sim. A rainha Elinor, antes de se tornar rainha, era uma nobre do reino, então ela só se tornou uma rainha por casamento ao se casar com Fergus. Além dela ser mãe da Merida, ela também é mãe dos trigêmeos, Harris, Hubert e Hamish. Não vou me estender muito aqui na história dela, porque né, é basicamente a história de Valente toda. Moana. Bom, pelo menos não disse isso na frente dele. A mãe da Moana aparece bastante no filme, mas a gente não tem muita informação sobre ela. Aliás, você sabe o nome da mãe da Moana? Pois é, porque nem eu sabia. E ela se chama Sina. Gente, essa informação não tava na minha cabeça, eu não fazia ideia disso. E ela é a esposa do chefe da ilha, ou seja, ela se tornou ali chefe da ilha por casamento também. E como o pai da Moana, que é o chefe da ilha, ele que é tipo o rei da ilha, isso acaba afastando um pouco a mãe dela ali da história. Mas o pouco que ela aparece, a gente percebe que ela ama e entende muito a Moana. Mas você quer isso? Inclusive, apoia ela com esse amor pelo oceano. Infelizmente, a Disney não chegou a aprofundar na história dela em nenhum livro ou em nenhum outro material, mas a gente tem 2 novas coisas de Moana vindo aí que pode contar mais da história dela. A gente tem um live action de Moana sendo produzido, que já tem vídeo sobre ele aqui no canal. E também teremos uma série animada de Moana, que vai contar mais as aventuras dela depois do filme, então espero que contem mais aqui da Sina. Elsa e Anna. Quando eu era criança, minha mãe tinha essa canção especial sobre um rio, era o Atohala. Acho que Elsa e Anna são as princesas barra rainha, cuja mãe assim tem a história mais aprofundada, né? Já que Frozen 2 gira todo em torno dela e do povo dela. Ela se chama Iduna e ela se tornou rainha de Arendelle por casamento, já que o Agnar, que é o rei herdeiro. Antes disso, a Iduna morava na Floresta Encantada e fazia parte do povo Northrúda. A história dela é aprofundada um pouco mais nesse livro aqui, que eu prometo que eu vou trazer logo um vídeo pra vocês contando essa história completa, mas vou dar aqui uma resumida. Mas resumidamente, a Iduna fazia
parte de um povo Nortrunda, mas rolou uma guerra e toda a sua família morreu. Então ela acabou sendo adotada pela Yelena, outra Nortrunda, e ali Iduna cresceu amiga dos espíritos da floresta. Porém, rolou outra guerra entre o povo da Iduna e o povo de Arendelle. Essa guerra deixou os espíritos muito zangados, mas a Iduna conseguiu salvar a vida do jovem príncipe e fugir a tempo com ele da floresta. Depois de fugir, a Iduna começou uma vida em Arendelle e ao lado do Agnar eles se tornaram melhores amigos. E mesmo essa união não sendo aprovada porque a Iduna não era da nobreza, o Agnar não deu ouvidos a isso e se casou mesmo assim com ela. E desse amor nasceu Elsa e Anna. E como sabemos, a história da Iduna não acabou muito feliz, já que ela e o marido morreram em uma tempestade em alto mar, em busca de atorrá-la e descobrir mais sobre os poderes da Elsa. É culpa minha. Queriam respostas sobre mim. Raya. Raya é oficialmente a nossa mais recente princesa Disney, mas infelizmente o filme não revela nada sobre a mãe dela, nenhuma pistozinha sequer. Desde pequena vemos ela sendo cuidada apenas pelo pai, então tudo indica que a mãe da Raya morreu durante o parto ou algo do tipo. Já que ela não menciona a mãe, nem sentir uma saudade da mãe, então talvez ela nunca a conheceu. E, infelizmente, Raya flopou, então a Disney não focou em fazer novos materiais, né, pra gente descobrir mais sobre isso. Então, infelizmente, eu acho que a gente nunca vai descobrir quem é a mãe da Raya. Triste. E pra fechar aqui, a gente tem a Mirabel, que ainda não é oficialmente uma princesa Disney, mas a gente conhece muito bem a mãe dela. E tem vídeo só sobre a Julieta aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também pra vocês. Você é perfeita, do seu jeitinho. E é isso, galera, esse é o nosso guia completo das mães das princesas Disney. E como eu disse, se vocês quiserem uma parte 2 com mais personagens, me conta aqui de baixo. E se você conhece alguém que é uma princesa Disney, já compartilha esse vídeo pra pessoa, é só pegar o link e mandar pra ela, que tenho certeza que ela vai amar. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui, um beijão pra você e tchau!